Uma frase que todos nós devemos ter gravada em nosso coração é: o obedecer é melhor que o sacrificar. Não tem nada que mais alegra a Deus que a obediência. E o que acontece? Muitas vezes na vida, nós, em alguns momentos, somos tentados a comprometer essa obediência para um sacrifício, para algo que aparentemente estamos fazendo para Deus. Mas isso é errado e isso é um perigo. E eu quero te mostrar isso à luz da Bíblia, porque não adianta eu dizer alguma coisa aqui se não está na palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, nos relata a história onde Saul decidiu desobedecer uma instrução de Deus. E ele tinha, depois disso, péssimas consequências. Quero ler contigo o versículo 2 desse capítulo, que diz o seguinte: 2 e 3, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo que lhes pertence para a destruição. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. E você sabe o que Saul fez? Saul, ele desobedeceu à instrução de Deus a propósito. E Saul, ele decidiu guardar o melhor, diz aí no versículo 9, guardar o melhor e separar, mas destruir tudo aquilo que era desprezível. O que Deus disse diante da atitude de Saul? Encontramos isso no versículo 11, que diz o seguinte: lamento ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Deus ficou triste com a desobediência de Saul. Se sentiu abandonado, porque de fato é um abandono. Cada vez que a gente escolhe desobedecer a Deus deliberadamente, é como se fosse um abandono. É forte isso, né? Não é bonito falar sobre isso, mas é desse jeito. Porque Deus, ele é fiel, mas ele também espera a fidelidade da gente. Nós temos que ser fiel a Deus. O que aconteceu? Obviamente, Deus, ele não gostou daquilo e ele enviou Samuel para repreender Saul. E Saul, o que ele disse? Ele se defendeu. Ele falou aqui no versículo 20: eu, porém, obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para destruição. Saul, ele desobedeceu a Deus e ainda achou que estava certo. Nós temos que ter cuidado para não cair na mesma. Porque às vezes a palavra de Deus diz: não faz. Aí uma pessoa pensa: vou fazer para o Senhor algo extraordinário. Ainda que Deus me alerte, vou fazer algo para Ele, vou fazer um sacrifício para Ele. Não faça. Se Deus fala, não faz. Se Deus fala, não anda com esse tipo de pessoas, para que você vai andar com esse tipo de pessoas? Você quer ser um Saul? Não seja um Saul. Não faça isso. Versículo 22. Samuel respondeu a Saul diante da atitude dele: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque Saul havia sacrificado os melhores animais que estavam lá no meio. Pois a rebeldia é como o pecado de adivinhação. Outras traduções diz feitiçaria. Arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Aqui a Bíblia fala que a rebeldia é como feitiçaria. A rebeldia é como feitiçaria. Isso é muito sério. Feitiçaria não é brincadeira.
Um bruxo não é algo assim, um título ligeiro. Não. Diante de Deus, um bruxo é algo feio. E alguém que desobedece aqui está sendo chamado de feiticeiro. É isso que a Bíblia diz. Não é bonito, eu sei, não é bonito, não se prega isso em tudo que é canto, mas aí nos mostra como que Deus valoriza a obediência. Quem decidiu estar com Deus tem que estar com Ele 100%, não pela metade. Saul estava pela metade. O que aconteceu? Saul era um homem ungido, era rei. De um momento por outro, por causa de uma desobediência deliberada, perdeu a unção de Deus. Perdeu tudo que tinha. Depois a vida dele ficou pior. Depois desse momento, foi uma virada na vida dele. As coisas ficaram ruins para Saul. E é isso que o que faz a desobediência. Ela atrai péssimas consequências. Desculpe-me que essa palavra foi dura, foi direta, mas é importante falar sobre essas coisas. De nada adianta, né, passar a mão na cabeça. Temos que falar coisas reais, mas eu te digo, a palavra, eu prego ela, mas ela também passa por mim. Tem coisas que eu falo aqui que também fala comigo, também confronta a mim. Não confronta só quem está escutando, também confronta a mim. Pode ter certeza nisso. Que Deus te abençoe, tá? E se você não está inscrito ainda nesse canal, se inscreva. Deixa tuas dúvidas, teus pedidos de oração aqui no comentário. E será um grande prazer te servir. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.